Olá! Eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa, o colecionador de palavras de Bispoeta. O colecionador de palavras saiu a fazer seu garimpo, queria um texto bem limpo, de acordo com sua lavra. Das minas trouxe um tesouro, brilha, encanta e reluz, tão forte como a própria luz, brilhou em seu verso o ouro. Embrenhou-se na floresta, mas voltou ressabiado, com fogo para todo lado, sem motivo para a festa. Queria trazer do oceano conchas, minerais e o sal. Foi com esperança, mas qual? Plástico, borracha e pano. Visitou nações em guerra, procurou inspiração e viu só desolação. Não havia paz na terra. Só lhe restou um poema com ouro que de nada vale para corrigir tantos males. Chorou de si com muita pena. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, antes de mais nada, não é meu hábito, mas eu gostaria de fazer algumas observações a respeito do meu fazer poético. Todo mundo tem alguma musa inspiradora, tem uma fonte de inspiração ou alguma outra coisa parecida. O nosso querido e saudoso Ferreira Goulart, que nós tivemos o prazer de assistir uma palestra na Casa das Rosas, disse que o que o motivava era um susto, era um espanto. Ele se espantava e aí escrevia. Eu fiquei pensando, eu também devo ter a minha fonte de inspiração, a minha musa ou o meu espanto? No meu caso é a provocação. Quando eu sou provocado, eu escrevo. Quando eu percebo alguma palavra diferente, eu também escrevo. E todas essas situações que estão acontecendo nesse momento são muito provocadoras. E essa foi a inspiração para os dois poemas que eu escrevi hoje. O próximo eu lerei amanhã. Bem, eu vou pedir também para vocês que estão me acompanhando que possam, por gentileza, se inscrever no canal, tocar no sininho, compartilhar os vídeos e, se possível, no final, coloquem sua observação. Muito obrigado, meu querido amigo Andrezão, por suas observações maravilhosas, engraçadas, divertidas. Muito obrigado, Zanir, muito obrigado, Elide, e muito obrigado para todos os outros representados por esses três meus grandes amigos que têm colocado suas observações. Tudo bem? Elide, estamos prontos? Sim. Vamos em frente. Estamos falando da oração e as funções oracionais. Agora estamos na 9ª parte. Vamos para os termos opcionais e não opcionais. É preciso não confundir termo argumental e não argumental com termo não opcional e opcional, respectivamente. Muitas vezes, um termo argumental, isto é, condicionado pelas características sintáticas e semânticas de recção ou regência do termo regente, pode ser dispensado, apagado ou eliminado da oração pelo falante ou porque já foi referido anteriormente. E por isso é facilmente subentendido pelo ouvinte ou porque, graças ao conhecimento que temos das coisas e do mundo, a nossa experiência também facilmente entende aquilo de que estamos falando. Como eu já disse para vocês, a língua... tudo em letras é muito palavroso, é muito cheio de palavras. Eu vou entrar agora no exemplo e tudo isso que eu li fica facilmente entendido no exemplo. Assim é que não se precisa repetir o sujeito Antônio junto ao segundo verbo do grupo de orações. Vejamos o exemplo. Antônio saiu cedo, mas não gostou da ideia. Que seria... Antônio saiu cedo, mas Antônio não gostou da ideia. Elide, eu acho que é até uma questão de economia de palavras, não? Sim. Inclusive, eu tenho percebido bastante que as pessoas estão economizando de uma tal maneira que algumas pessoas estão até dispensando o complemento. Já percebeu isso em algumas conversas? Eu percebi também. Principalmente na internet. Exatamente. As pessoas não põem o complemento
como se a gente soubesse do que elas estão falando. E às vezes esse complemento pode ser necessário para o real entendimento da situação. Também em razão do nosso saber sobre as coisas do mundo extralinguístico ou extralinguístico, é tudo uma questão de escolha, é que podemos fazer o chamado emprego absoluto de vários verbos, desacompanhados de seus argumentos ou complementos, implícitos na ação designada pelo verbo, mas que a nossa experiência recupera. Podemos ser entendidos e a oração fazer sentido com enunciados do tipo: hoje não escrevi. Se eu disser só hoje não escrevi, você vai me entender perfeitamente, Elide? Perfeitamente. Vocês vão me entender? Tenho certeza que sim. Agora, aqui, pelo nosso conhecimento de mundo, nós sabemos que, sabe-se que se trata de um texto qualquer. Um texto qualquer. Hoje não escrevi. Não escreveu o quê? Um texto qualquer. Não escreveu um bilhete, uma carta, um e-mail. Não escreveu simplesmente. Enchi o copo. Sabe-se que se trata de um líquido. Água, suco, etc. Se eu disser não enchi o copo, fica perfeitamente entendido que esse copo não foi enchido ou não foi cheio com algum tipo de líquido. Antes de prosseguir, vamos molhar o bico. Posso falar assim numa aula de língua portuguesa, Elidia? Pode. Posso? Você pode. me permite? É tudo uma questão de escolha. Muito bem. É isso aí. E falando em escolha, o Bispoeta está no Google. É só colocar lá, dar uma googada e colocar Bispoeta, que vocês vão ver em todas as redes sociais que ele participa. Inclusive ele está no Recanto das Letras. Muito quase bem. 802 textos. Muito bem. Pode prosseguir. Muito obrigado, Elide. Você é maravilhosa. Por isso que eu sempre digo, o verbo que eu mais gosto na língua portuguesa é o verbo elidir. Eu elido, tu elides, ela elide. Ela é maravilhosa. Bom, prosseguindo então, estou trazendo aqui o nosso querido Círio Pocente e o seu humor, língua e discurso. Círio Pocente é um linguista conceituadíssimo da Unicamp e de outras tantas faculdades, em que ele tem uma especialidade dentro da linguística. Ele trata de textos humorísticos. Ele analisa textos humorísticos para verificar em que isso pode contribuir no engrandecimento da nossa língua e no entendimento da nossa língua do ponto de vista linguístico. É uma leitura técnica, mas que a linguagem que o Círio Pocente utiliza é tão simples que é recomendado para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não seja da área de vendas. De vendas, não. Mesmo que a pessoa não seja da área de letras, eu quis dizer, não certo. Vendas. Tudo bem? Eu não estou vendendo nada aqui não, gente. Por favor, hein? Tá certo, professor. Eu respeito muito as pessoas de vendas. Eu já fui vendedor, mas hoje em dia, não é essa a minha ideia. Não é vender nada, não. A minha ideia é fazer com que as pessoas se apaixonem pela língua portuguesa como eu e a Elide somos apaixonados. A Elide, inclusive, pelos palcos, pela arte dramática. Não, Elide? Sim. Ótimo. Daqui a pouco eu vou contar a peça que você vai encenar, Elide. Deixa você ensaiar mais, aí eu conto, tudo bem? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Paramos aqui. Sabe-se que se trata de um líquido, água, suco, etc. Não se fazem tais apagamentos se se trata de uma declaração que contraria a nossa experiência. Enchi o copo de areia. Encher um copo de areia? Aí, logicamente, vai vir a pergunta: por que você encheu o copo de areia? Mas aí já é uma outra história. 5. Termos integráveis e não integráveis. Cabe, por fim, distinguir ou distinguir termos integráveis e termos não integráveis. Chamam-se integráveis aquelas funções sintáticas que podem ser substituídas por pronome pessoal adverbal átono, também chamado
clítico. Agora nós vamos entender por que o pronome é chamado de clítico, que é o me, te, se, nos, vos, etc. Do grego, clisis, inclinação. Pela possibilidade, prestem atenção para vocês entenderem o que é o clítico, pela possibilidade de integrar-se no mesmo grupo acentual da palavra a que se inclina na pronunciação, na curva melódica. E aqui eu faço um parêntese para falar. Me dá um suco, me dá um suco, me dá um copo d'água, que é como nós falamos aqui no Brasil, não adianta. Por mais que a gramática diga, não se inicia nenhuma oração com o pronome clítico. A realidade nossa é muito diferente disso. Inclusive nós vemos até linguistas, até pessoas bem conceituadas dentro da gramática, dentro da língua portuguesa, falando assim, me dá um livro, me dá um copo d'água, me dá qualquer coisa. Por quê? Porque pela nossa melodia da língua portuguesa falada no Brasil, que alguns chamam até de língua brasileira, é assim que nós falamos, tudo bem? Bem, vamos prosseguir. Da pronunciação na curva melódica. No português, são integráveis os complementos direto e indireto, como veremos ao seu tempo. Bastem-nos estes exemplos. Li o livro. Lio. Agora, esse lio aqui é bastante estranho para o nosso falar do dia a dia. Não é isso que nós ouvimos no dia a dia, não. Eu não escrevi aqui porque a nossa competência é ensinar a gramática do português padrão. Mas nós sabemos, pela experiência, que nós ouvimos por aí. Li ele. Li ele. É assim que nós ouvimos. Por mais que seja estranho, mas é assim que se fala no dia a dia. Você leu o livro? Sim, eu li ele. Certo? Utilizando o pronome do caso reto, numa situação que o português padrão recomenda não utilizar. Viu as crianças. Viu-as. Ninguém fala viu-as. São poucas pessoas que falam viu-as. Normalmente nós falamos como? Viu elas. Não é, Elidia? Não é assim que nós ouvimos toda hora, todo dia? Dei o livro a Pedro. Dei-lhe o livro. Ou dei o livro para ele. É muito mais comum ouvir dei o livro para ele. Mas pode ser perfeitamente substituído por dei-lhe o livro. Escreveram carta ao primo. Escreveram-lhes cartas. Aqui eu pus no singular e aqui pus no plural. Mas vamos entender como plural aqui também. Escreveram cartas ao primo. Escreveram-lhes cartas. Ou escreveram cartas para ele. Tudo bem? O para ele aqui está representado pelo lhes, que é um pronome pouco usado na nossa língua, e principalmente aqui em São Paulo, e quando é usado, ele é usado de uma forma diferente do que recomenda o português padrão. Termos argumentais podem não ser integráveis. Termos argumentais podem não ser integráveis. É o que acontece com o complemento relativo. Neste caso, a expressão que substitui esta função está representada por um sintagma prepositivo que repete a mesma preposição seguida dos pronomes ele, ela, eles, elas ou isso. Não pensava nos amigos, não pensava neles. Aqui é perfeitamente normal, é assim que nós falamos no dia a dia. Assistimos ao jogo. Modernamente, algumas pessoas recomendam, alguns linguistas recomendam, que pode ser dito perfeitamente assistimos o jogo. Fomos ao teatro, fomos no teatro, tudo bem? Assistimos a ele. Eu estou falando tudo isso influenciado pelos linguistas que estão me acompanhando aqui hoje. Tanto o Marcos Banho quanto o Ciro Pocente. Marcos Banho, inclusive, defende a ideia de uma língua brasileira. E eu acho que ele está certo, porque a língua que nós falamos aqui é completamente diferente da língua falada do outro lado do Atlântico. É só prestar atenção no técnico do Palmeiras, ou em outros portugueses que normalmente vão dar entrevista na televisão, e nós vamos perceber que a nossa língua, a língua falada no Brasil, é muito diferente da língua falada em Portugal, ou nos países lusófonos. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula
Estou muito feliz por ter dividido com vocês tantas alegrias da nossa língua. Espero que vocês sejam sempre muito felizes e fiquem com Deus.